Sobre a poda de formação na cultura do maracujazeiro. O maracujá ele é conduzido de uma maneira para se formar então uma cortina na espaldeira, porque ele é uma planta herbácea, trepadeira e precisa ser conduzido. Essa é a haste principal do maracujá. E vocês podem perceber que em cada axila de folha vai então gerando as brotações. E essas brotações laterais, elas precisam de ser retiradas. Por quê? Porque senão vai impedir o crescimento do broto do ramo principal e vai criar aqui no entorno desse ramo um envasouramento. Então o produtor ele precisa a cada 15 dias fazer a poda desses ramos laterais. Falarmos sobre quantidade de água que você tem que colocar, nós precisamos entender um pouco mais do ciclo da cultura do maracujá. Muita gente pergunta assim, professor, é possível estar trabalhando com a cultura do maracujá no sequeiro? Olha só, a cultura do maracujá, ela tem uma necessidade de aproximadamente 2.500 a 2.700 milímetros por ano. Essa é a necessidade. Então, a não ser que você tenha uma área, na sua região, você tem ali aproximadamente 1.500 a 1.600 milímetros no mínimo de água bem distribuído durante o ano, é quase que impossível você produzir maracujá com qualidade em escala sem irrigação. Então a necessidade hídrica do maracujá é de aproximadamente 2.700 milímetros. Agora, você não vai pegar 2.700 milímetros e dividir aí pelo ciclo total, levando em consideração o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Não. O que você vai fazer? Você vai definir primeiro as fases de necessidades hídricas do maracujá. Eu vou definir aqui 3 fases e vai ficar fácil de você entender. A primeira fase é a fase dos primeiros 90 dias após o transplantio, ok? Essa é a fase número 1. A segunda fase é de 90 dias até 300 dias após o transplantio. Essa é a fase 2, que vai ser a fase lá de floração e produção. Essa é a fase de maior demanda hídrica. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você aqui essas informações de quanto de água por dia que você precisa. E depois nós temos a terceira fase, que é a fase final, que é de 300 a 360 dias após o transplantio. Nesse caso, a quantidade de água ela começa a diminuir. Bem, a polinização manual, como a gente pode ver, ela é realizada tanto por um inseto chamado mamangava, como nós vemos aqui nessa flor. Então o inseto ele faz uma polinização natural. Só que hoje, atualmente, o índice de pegamento de fruta através da polinização manual, esse índice é baixo, a eficiência desse inseto é baixa. Então, por isso que nós temos recomendado, há uma recomendação técnica de se fazer a polinização artificial, também chamada de polinização natural. Então, por exemplo, aqui foi com polinização artificial. Nós vemos aqui que as maiores produtividades, estatisticamente falando, foi FB100 e 200 e da BRS Ouro Vermelho.